Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui para a nossa catequese sobre os sacramentos da Igreja. Peço que você dê o seu like, compartilhe esse nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e também acesse lá o sininho para que você seja notificado dos novos vídeos que nós fizermos. Nós, encerrando a catequese sobre os sacramentos, nós vimos os sacramentos da iniciação, batismo, crisma e eucaristia. Depois nós vimos os sacramentos da cura, a confissão, a unção dos enfermos. E agora veremos os sacramentos do serviço, que é o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, que veremos num vídeo posterior. O que quer dizer sacramento da ordem? A palavra ordem quer dizer alguém que é ordenado, alguém que é enviado, é designado para determinada função. E para a gente poder entender o sacramento, que é um chamado de Deus, ou melhor dizendo, de Jesus Cristo, que convida os seus apóstolos a deixarem tudo e a segui-lo. E assim ele diz no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, no versículo 18: caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Então, o que é o sacramento da ordem? É um chamado de Jesus a servir, a tornar-se pescador de homem ou de homens. É lançar a rede para salvar almas. Esta é a ordem que nós recebemos. É lógico que o sumo e eterno sacerdócio é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o sacramento da ordem nos concede o sacramento ministerial, que não é nosso, porque Jesus é o sumo sacerdote. Então, o nosso sacerdócio ministerial está intimamente ligado ao sacerdócio de Jesus Cristo. Aquele que recebe a ordenação, sobretudo presbiteral e episcopal, age in persona Christi. É o Cristo que preside os sacramentos. É Cristo que está à frente da igreja. A ordem, ou aquele que recebe o sacramento da ordem, é apenas um instrumento para que Cristo, o sumo sacerdote, realiza o que precisa ser realizado. Então, o sacramento da ordem recebe este nome por isso. É alguém que é tirado do povo, tirado do meio do povo, para servir ao povo. É alguém que é designado para servir ao povo. Isso significa sacramento da ordem, aquele que recebeu uma ordenação. Todos nós, batizados, já fomos consagrados pelo sacramento do batismo, fomos consagrados pelo sacramento da crisma, mas aqueles escolhidos para o ministério da ordem é chamado a consagrar-se mais uma vez. Então, o presbítero faz a sua consagração, o diácono faz a sua consagração e o bispo faz a sua consagração, através da imposição das mãos e também pela unção. No caso do diácono, somente a imposição das mãos. No caso dos sacerdotes,
dos presbíteros, a imposição das mãos e também a unção com óleo do Santo Crisma, tem as mãos ungidas. E no caso do bispo, também a imposição das mãos e a unção da cabeça com o óleo do Crisma. Quais são os graus da ordem? Existem 3 graus da ordem. O episcopado, ou grau episcopal, que são os nossos bispos, arcebispos, cardeais. E temos o grau do presbiterato, que são os padres, e o grau do diaconato, que são os diáconos, que podem ser temporários ou permanentes. Vamos começar pelo diácono. O diácono é aquele que vai servir a palavra, servir o seu bispo, mas de maneira especial aquele que tem a vocação intimamente ligado ao serviço social, que vai servir. No início da igreja, quando surge o grupo dos diáconos, esses cuidavam das viúvas e dos órfãos. Por isso essa forte marca da diaconia, do servir no campo, sobretudo, social. Depois vem o presbítero, que é configurado com Cristo, age em persona Cristo, e é aquele que pode realizar os sacramentos da igreja. E o bispo, que é aquele que governa, que tem o tríplice número, né, de governar, ensinar e santificar o povo. Por isso, todo padre só pode ser padre se ele estiver ligado ao seu bispo. Não existe padre sem bispo. Todo padre tem que estar ligado ao seu bispo, que ele é colaborador da ordem episcopal. Portanto, na nossa igreja, o primeiro responsável é o bispo. E aí ele conta com a colaboração dos sacerdotes, dos presbíteros, para os trabalhos da paróquia. E assim vai crescendo. Mas depois nós temos o Santo Padre, que é o bispo de Roma, que é o responsável pela unidade de toda a igreja. Então esses são os 3 graus da ordem: diaconato, presbiterato e episcopado. E aí muitas pessoas ficam em dúvidas quando escutam falando de arcebispo, de cardeal, ou até mesmo o próprio Papa. Todos são bispos. Em termos de ordenação, todos são bispos. Então, o bispo é bispo, o arcebispo é bispo, o cardeal é bispo e o Papa também é bispo. Porém, o Papa se torna o bispo de Roma. E o bispo de Roma tem a primazia sobre os demais bispos da igreja. Tem uma autoridade maior sobre os demais bispos da igreja. Mas todos são bispos. O resto é título. Então, quando nós vemos monsenhor, cônego, tudo isso são títulos dados aos padres, aos sacerdotes, arcebispo, cardeais, tudo isso são títulos que são oferecidos, e até pela função que exercem. Mas a ordem são somente 3, como eu já disse. Então rezemos, né, para que Deus envie operários para a messe, mais pescadores, que Ele tire mais gente do povo para servir ao povo. E aí eu encerro dizendo o que é o homem que se consagra pela ordenação, que recebem essa ordem. É aquele que na comunidade de fé se coloca como o primeiro servidor. Deixou de ser dos seus para ser do povo. Abriu mão de seus sonhos e de seus projetos para servir o povo de Deus. Que Deus os abençoe, vos guarde e proteja de todos os males e continue rezando para que Deus mande santos e bons sacerdotes, bispos e diáconos para o serviço da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.